eu gostaria de falar com vocês sobre Natal, o presente da graça. Ainda que você não receba nenhum presente, ainda que você não tenha nenhum presente para dar para ninguém, ou ainda que as coisas não aconteçam, não deixem de pensar que o maior presente que nós poderíamos receber, nós já recebemos. E por isso quero pensar com vocês sobre Natal, o presente da graça. Não vou usar os evangelhos porque já são bem conhecidos de todos nós. Vou usar um texto que talvez para você não tenha nada a ver com o Natal, mas será a nossa referência para pensarmos sobre esse presente da graça que nos é ofertado em Cristo Jesus. Abra lá a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo de número 8, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 17. Não é tão longo o texto, e é importante que a gente leia para compreender melhor. Romanos, capítulo 8, do verso de número 1 até o verso 17. Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar pedindo que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e nos traga edificação nesta noite. Pai do céu, juntos estamos, ó Deus, abertos a recebermos desta porção da palavra do Senhor, com o auxílio do Teu Espírito, ó Deus, para compreendermos a verdade e a alegria que nos é trazida pela promessa, pela salvação, pela justificação em Cristo Jesus. Ó Deus, que saiamos daqui alegres, felizes e em paz. Ó Deus, e renovados na nossa esperança. É a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Natal, presente da graça. Esse livro é muito interessante,
porque Paulo faz um monte de perguntas, e essas perguntas ele vai tentando responder, como se ele tivesse recebido diversas perguntas e tivesse respondendo a este questionamento de alguns. E eles fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia, e relacionado à nossa luta diária, à nossa vivência diária como cristãos. Mesmo sendo crentes, mesmo sendo cristãos, às vezes somos abatidos por uma profunda tristeza, por dúvidas, por questionamentos, por inseguranças, e perdemos a nossa alegria, perdemos a paz que nos é oferecida em Cristo Jesus. E essa mensagem tem como objetivo fortalecer o nosso coração, para que nesse tempo a gente entenda que fomos presenteados pela graça e não podemos perder a nossa alegria e a nossa paz. Amém? Primeiro, uma luta de consciência. Alguém aqui já teve uma luta de consciência? Com certeza, muitas. Então, Paulo começa dizendo sobre uma luta de consciência. Ele fica preocupado. Capítulo 7, nos versos finais, se você quiser ir acompanhando no texto, pode. Paulo está dizendo: o que eu quero fazer, não faço. Mas o que não quero fazer, isso eu sempre faço. Eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer as coisas boas, mas parece que não consigo. Agora, as más que eu não consigo, que eu não quero fazer, essas eu estou sempre fazendo. Como é que vai ficar isso? A lei de Deus me diz o que eu não devo fazer. O Espírito diz o que eu devo fazer, mas eu não consigo vencer isso. Ele resume esse questionamento e essa luta de sua consciência dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo e dessa morte? Olha só, se Paulo estava dizendo isso, imagine nós, na nossa luta, no nosso questionamento, aí na nossa briga de consciência: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse conflito? Quem vai me livrar desta angústia? E para a gente entender esse conflito, a gente precisa descrever esses elementos que Paulo coloca aqui. A carne, a lei, não descreve nomenclaturadamente a palavra culpa, mas está implícita aí o sentido da culpa, a resposta e a fé que estão presentes nesse texto e também em toda a carta que ele escreve aos Romanos. Vamos pensar no que ele fala sobre a carne. Ele diz que a carne ela é escrava do pecado. Ele diz que a carne é inimiga de Deus. Ele diz que a carne é condenada pela lei. Ele diz que pela carne é impossível fazermos a vontade de Deus e cumprirmos a lei. Só que quem aí pode se livrar dessa natureza da carne? Ela é inimiga de Deus. Ela é escrava do pecado. O homem natural, aquele que ainda não é remido e justificado por Cristo Jesus, ele é escravo do pecado, ele não consegue vencer. E ainda como crente, se nós quisermos vencer a nossa luta, a nossa guerra espiritual, pela nossa própria força, é impossível. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim que é impossível a nós fazermos a vontade de Deus. É impossível a nós vivermos a vontade de Deus. É impossível cumprir a lei, é o outro elemento que ele diz. E quem é a lei para Paulo? Paulo aqui está descrevendo da lei mosaica, daquela que estabelece resumidamente os 10 mandamentos. Porque para os judeus, os mandamentos passam de 350 mandamentos. Sabiam disso? Os 10 mandamentos é uma forma resumida de dizer o que desagrada a Deus e o que também atrapalha o nosso relacionamento uns com os outros. Dividindo as leis morais, cerimoniais e tudo,
passam de 300, positivas ou negativas, o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Se você ler todo o Velho Testamento, o livro de Êxodo, Levítico, Número, quantas regras, quantas leis, nos mínimos detalhes para serem cumpridos. E quem conseguia cumprir toda a lei? Ninguém. A Bíblia diz: não minta. Quem nunca mentiu? A Bíblia diz: não mate. Quem nunca matou? Você vai dizer: eu nunca matei, pastor. Já? Eu provo que você já matou. O Novo Testamento fala que se você falou mal de alguém, você o matou. Se você difamou alguém, falou alguma coisa de alguém, você matou. Você destruiu a vida de alguém. E daí por diante, quem conseguia cumprir toda a lei? Então Paulo diz: se a minha natureza não consegue fazer a vontade de Deus, e a lei que diz o que é pecado, o que é errado, eu não consigo cumprir, então estou perdido. Não tem solução para mim. Resta-me a culpa. E o peso da culpa. E é uma coisa importante da gente saber. Culpa é diferente de consciência. E consciência é diferente de culpa. Tem gente que sente culpa e não é culpa verdadeira. Pode ser uma culpa falsa. Pode ter gente que a sua consciência esteja tranquila, mas ele esteja fazendo um monte de coisa errada. Então, a consciência, embora seja diferente da culpa, não significa dizer que a consciência da pessoa está filtrada segundo os preceitos divinos, segundo os mandamentos divinos. Até porque o apóstolo Paulo, dizendo aqui, explicando sobre a lei, ele disse que antes da lei, era até difícil nomenclaturar o que seria pecado, porque não tinha dito o que era certo e o que era errado. E sem a lei, tudo era livre. A lei, então, diz o que é pecado, nomenclatura, discrimina, descreve. E é por isso que o homem, nós e o mundo, abominam as escrituras, os mandamentos e as leis divinas, porque elas vão trazer um peso de responsabilidade e um peso de culpa. E o que fazer com o peso da culpa? Uma vez que a lei diz que eu estou errado, que o que eu estou vivendo não está certo. A culpa nos detona, ela nos destrói, ela nos consome. Na modernidade, as pessoas usam o recurso de anular a culpa, de dizer: tire a culpa, não existe culpa. E aí o mundo vive libertinamente, livre para fazer o que bem quiser, anulando os mandamentos divinos. Então ele diz: sou livre para fazer o que eu bem quiser. É dentro desse preceito de liberdade que as pessoas descrevem hoje, que está o que nós chamamos do hedonismo. Importa ser feliz, ainda que isso contrarie os mandamentos divinos, ainda que isso traga prejuízo ao meu relacionamento e convívio social. Importa ser feliz. Então, a ausência da culpa, a anulação da culpa, para anular os preceitos e os mandamentos divinos, e ele não se sentir responsável diante de Deus. É nesse conceito que as pessoas vivem hoje em dia dizendo: eu não preciso me arrepender de nada. Não preciso me arrepender de nada. Enquanto a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. Mude o seu caminho, mude a sua vida, mude a sua trajetória. A culpa pode nos levar a um peso de religiosidade. Pode nos levar à falsa religiosidade. Para me livrar da culpa, eu posso me tornar uma pessoa penitente. Quantos que não oram em cima do caroço de milho?
Quantos que não andam ajoelhados quilômetros e quilômetros para se penitenciarem? Quantos que colocam objetos cortantes na ponta de chicotes e se chicoteiam, se martirizando, se mutilando, para se aliviarem do peso da culpa? A culpa também pode me levar ao legalismo, porque eu preciso cumprir a lei à risca, e eu me torno uma pessoa extremamente legalista. Muito obrigado, Delei, isso é uma bênção. Se alguém diz o contrário, não acredite. Então, as pessoas se tornam legalistas, estabelecem critérios legais e vivem a medir numa régua a vida das outras pessoas. E é por isso que Jesus vai dizer aos fariseus, para estes, você está vendo o cisco no olho de alguém, não está vendo a trave no seu próprio olho. Porque a gente não consegue reconhecer e ver as nossas faltas, os nossos erros, mas a gente põe uma régua para olharmos a vida dos outros. E é por isso que muitas pessoas até saem da igreja e alguns nem vêm para a igreja, porque eles dizem assim, para ser que nem a vida do fulano, eu não quero ser crente. Ou seja, eles estão medindo a sua vida pela vida das outras pessoas. Eles estão anulando o benefício da graça que é ofertada a eles, pelo cumprimento de uma legalidade, de um preceito que eles jamais vão conseguir cumprir. Nós jamais vamos conseguir cumprir toda a lei. Paulo chega escrevendo ao livro de Gálatas que diz, se você quiser cumprir toda a lei, cumpra toda a lei, porque se você falhar em uma delas, tudo que você fez antes foi anulado, começa da estaca zero. Então imagine você ter uma escada que te leve daqui até os céus. Você está subindo, está faltando pouquinho, você já está lá vendo São Pedro. Não tem isso na Bíblia não. Você já está vendo os céus abertos, como diz Estevão, e o Senhor ali já, aí tropeçou, volta para a estaca zero. Começa tudo de novo. Então, ninguém conseguiria cumprir toda a lei. Nesse dilema e nesse conflito, Paulo diz, miserável homem que sou. Não consigo obedecer a Deus, os meus desejos, as minhas vontades, são sempre contrários à vontade de Deus. O meu querer é sempre contrário ao querer de Deus. A lei diz o que devo fazer, mas eu não consigo cumprir. Então, o que fazer e como resolver? A culpa só me leva a coisas piores. E as neuroses que nós temos no mundo presente de hoje são terríveis. As fobias, os quadros, os pânicos, por um peso de responsabilidade que nos é posto e que não conseguimos suportar, pelas acusações. O celular é terrível. Você olha para cá, olha para lá, tem uma câmera filmando você. Nós vivemos o Big Brother 24 horas por dia. Eu fico a imaginar as figuras públicas, os religiosos, os líderes, 24 horas sendo vigiados e observados. Qualquer coisa, vem à tona tudo de novo. Então, é terrível. E aí ele, apavorado com isso, ele vai responder sobre a fé. Aí ele diz, bom, me resta a fé. E ele vai explicar que a fé é antes da lei. A fé é dentro da lei. E a fé é depois da lei. Pela fé, se creu na promessa de Gênesis capítulo 3, 15. Virá alguém que esmagará a cabeça da... Pela promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pela fé se aguardava a vinda do presente de Deus. Paulo vai descrever isso, escrevendo aos Efésios, chamando de o mistério de Deus. Os evangelhos vão descrever isso como as boas novas, uma nova mensagem trazida. Então, à espera dessa promessa, todos aqueles que viveram antes de Jesus foram redimidos e justificados
pela promessa, pela espera, pela fé em Cristo Jesus. E todos os que vivessem a partir de Cristo Jesus, alicerçados na fé, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que justificaria e redimiria o pecador. Paulo vai dizer: a fé é o que me resta. Mas ele vai descrever o consumar dessa fé, a presença, manifestação dessa promessa naquele tempo, e para quem ele escreve, que era a igreja de Roma, aos irmãos de Roma e aos demais que leriam a carta. E aí o segundo ponto é Jesus o Cristo, a solução divina para uma consciência limpa. Repito, Jesus o Cristo, ou seja, a promessa, o enviado, a solução divina para uma consciência limpa. E o que Paulo vai descrever, capítulo 3, verso 21, capítulo 5, verso 1, verso 9, capítulo 8, do verso 2 ao 4, e aí se quiser ler todo o livro de Romanos, você vai entender isso. Ele diz: a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus veio em carne. A carne é inimiga de Deus. A carne contraria tudo que é propósito divino. Mas Jesus veio em carne, porém sem pecado. Então a natureza humana de Jesus, justificada pela ausência do pecado, o tornaria capaz de vencer a carne. A natureza da carne, que é o nosso maior problema para nos levar à proximidade e à reconciliação com Deus. Porque ele era sem pecado e veio em carne, ele também conseguiu cumprir toda a lei. Obedeceu a lei, sem falhar em nenhuma delas. O autor de Hebreus é muito interessante. Ele diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E ele pôde então cumprir toda a lei. Ora, a lei dizia o que era errado, a carne não conseguia cumprir, mas em Jesus tudo isso se findou. Agora ele podia ser a oferta plena, a propiciação perfeita, o sacrifício perfeito, como oferta pelos nossos pecados. E é por isso que a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. E ele cumpriu a lei por nós. A justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. E agora, identificados com Cristo, pela fé em Cristo Jesus, Paulo escreve, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante Jesus Cristo, tenhamos paz com Deus. Que oferta perfeita. Agora eu posso respirar. Alguém venceu a minha natureza pecadora. Alguém cumpriu a lei no meu lugar. Eu só preciso descansar e confiar pela fé na graça, pela fé na promessa, pela fé no sacrifício, pela fé na oferta que me foi feita, pela fé, por meio da graça, eu sou salvo. E agora eu posso ter paz com Deus, consciência tranquila. Eu não consigo vencer a minha natureza carnal. Eu não consigo cumprir a lei, mas Jesus Cristo cumpriu no meu lugar e se ofereceu em meu lugar. E agora me apresenta diante de Deus como uma pessoa livre. Você consegue mensurar isso no mundo espiritual? Você consegue mensurar isso por princípio de fé, se apropriando que agora você não precisa carregar mais o peso da culpa? Não reconhecer a sua fragilidade, a sua imperfeição, o seu erro, mas que você já não precisa se martirizar pelo peso da culpa.
ficar se afastando de Deus, se ausentando da presença de Deus, por causa das suas faltas, dos seus pecados, dos seus erros, mas pelo contrário, a própria oferta de Deus tenha que te levar para mais perto dele ainda. Então, a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. E aí Paulo descreve mais outro fenômeno, que é o espírito da vida. Antes, o espírito que pairava sobre nós era o da morte, por causa do pecado e da lei que me condenava, que trazia o juízo e a ira de Deus sobre mim. Agora, é o princípio da vida, do Espírito de Deus. Aí ele diz o seguinte, tudo que você tentava fazer pelo cumprimento da lei e não conseguia, agora deixe-me dizer, o Espírito de Deus, que habita em você. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, diz Paulo, esse tal não é dele. Então agora, como você pertence a Deus, por meio da fé, do reconhecimento da oferta proposta, da promessa feita a você, e você aceitou isso, deixe-me dizer, você agora tem o Espírito de Deus, e naturalmente, alegremente, voluntariamente, sem peso, sem jugo, que era o que Jesus estava anunciando aos fariseus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarga, pesado pelo fardo da lei, da religiosidade, das penitências, dos sacrifícios, esse peso, agora façam isso naturalmente, vivendo pelo Espírito de Deus, vocês vão conduzir a vida de vocês e vão conseguir obedecer a Deus sem tanto pesar, sem tanto sacrifício, alegremente. Mas, diz ele, para tanto, não vivam segundo a carne, mas vivam segundo o Espírito. Deem lugar ao Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, dissoluções, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Dar lugar, se aproximar de Deus, se achegar a Deus, é deixar que o Espírito controle a nossa vida, nos convença das coisas que são erradas, acenda a luzinha da culpa verdadeira, para que a gente confesse, como disse João, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado, Cristo Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Então, confiados em Cristo Jesus, a gente vai vivendo livremente, levemente, sem o peso da lei, do jugo. Vamos errar? Vamos, mas não vamos querer viver nessa dependência. Isso era uma coisa interessante, porque para responder isso, algumas pessoas diziam assim, então, já que a graça, esse presente na minha vida, me perdoa de tudo, quer dizer que quanto mais pecado eu tiver, mais graça eu vou receber. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pecar bastante, porque quanto mais eu pecar, mais graça de Deus sobre mim. Ele diz assim, não, vocês já foram justificados, vocês já foram salvos, agora não vivem mais como escravos do pecado, o Espírito de Deus habita em vocês, Ele convence vocês de todas as coisas, Ele esclarece vocês de todas as coisas, para que viver mais no pecado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa a graça agora abundar na vida de vocês. Deixa o Espírito de Deus transbordar a vida de vocês. Deixe que a vida de vocês seja conduzida alegremente na presença de Deus. Se alegrem, festejem, né? Vivam essa alegria que é trazida pela fé em Cristo Jesus. E aí ele diz, mais um detalhe, vocês agora receberam uma nova identidade. Antes vocês eram escravos do pecado, filhos da desobediência, sob a ira da lei, do juízo. Agora deixe-me dizer, vocês são filhos de
Deus. Tem o Espírito de Deus, como selo, promessa, identidade, identificação espiritual, agora são filhos de Deus. E ele materializa essa promessa dizendo: vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Alguém é filho? Aí, todos nós, né? Rico ou pobre o seu pai, deixe-me dizer que você é herdeiro, ou dos bens ou das dívidas, mas você herda. De Deus nós não temos dívidas, porque a dívida foi paga, a dívida era nossa. Agora nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Temos uma promessa materializada, dizendo que as coisas que pertencem a Deus pertencem a nós. E é isso que nos leva a viver uma vida frutífera no presente. Eu partilhando das coisas da igreja ou de Deus, eu estou partilhando das coisas que pertencem ao meu Pai. Eu estou tratando das coisas que são do meu Pai, das coisas que a mim também pertencem. Então eu vivo a vida de Deus, porque a vida de Deus também é minha vida. Paulo chega a dizer isso: a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Deus vive em nós, e nós vivemos a vida de Deus, e isso deve ser vivido com alegria. Não tem que ser peso, não tem que ser sacrifício, não tem que ser penoso. Embora a nossa natureza lá, a nossa carne, vai ficar brigando com o Espírito, mas a nossa consciência já está tranquila, está liberta. E aí a gente vai se alegrar na presença de Deus. Por fim, uma viva esperança. Agora, o que nos resta? Vivermos aqui felizes, como se hoje fosse Natal, como se amanhã fosse Natal, como se depois de amanhã fosse Natal. Vivemos Natal todos os dias, porque nós fomos presenteados com a graça, nós fomos presenteados com a redenção, com a justificação, nós fomos presenteados pela vida de Deus. Agora nos resta obediência pelo Espírito. O Espírito vai me ajudar, vai te ajudar, vai te conduzir, processar a santificação, vai ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Ele vai te dar a certeza de um tempo de glória que não se compara com as angústias, com o sofrimento, com os problemas da vida presente. Você pode encontrar isso onde, pastor? Está lá, capítulo 8, verso 18, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, até o verso de número 18. Por isso não atentemos às coisas que se veem, mas às que se não veem. O que nós estamos passando nem se compara com a glória que haveremos de ter. Então a gente passa por essa vida aqui, por todas as lutas, celebrando. Aí sim vale a palavra do apóstolo Paulo: em todas as coisas somos mais do que? Em todas as coisas somos mais do que? Isso, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, nas perdas, em tudo isso que a gente passa aqui, é sofrimento, é luta. Como disse Jesus: no mundo tereis, tenham bom ânimo, eu venci, para que vocês sejam vencedores, e o que os espera é maior do que tudo que vocês possam imaginar. É o reino que eu compartilharei com vocês, são as promessas que eu compartilharei com vocês. Alimentem-se desta viva esperança, não percam. E ele nos convida a vivermos uma vida vitoriosa. Se você quiser abrir capítulo 12, verso 21, capítulo 12, verso 12, capítulo 5, verso 4 e capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 58, e é o que nos leva a vivermos uma vida alegre e frutífera na presença de Deus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Por isso, irmão, viver uma vida vitoriosa no presente é vivermos
nessa esperança de quem Cristo é para nós, do que Cristo fez em nós e do que Cristo tem para nós. Vivamos alegremente, sabendo que nós somos presenteados pela graça, pela dádiva, presente de Deus. Não há nenhum presente maior do que esse. Amém? Nem que você ganhasse 5 bilhões, isso não se compararia ao que você recebeu de Deus em Cristo Jesus, porque os 5 bilhões só te fariam viver o mundo presente e não te garantiriam a eternidade. Você viveria regaladamente aqui, abundantemente nesse mundo, mas isso não te garantiria a eternidade. Foi por isso que Jesus falou àquele homem louco: e se hoje Jesus pedir a tua alma, o que tens? Então, irmãos, vamos viver a vida alegre e feliz pelo presente que nós recebemos de nosso Deus. Amém? Repetindo o que Romanos 8 diz: agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler o capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva em paz. Viva alegremente. Viva na abundância do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. O coral vai vir aqui para frente, já prenunciando a esses dias que nos leva à memória do nascimento de Cristo Jesus, esse presente de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Pai do céu, fomos presenteados pelo Senhor, um presente tão imenso, tão grande. E quantas vezes nos esquecemos disso? Queremos, ó Pai, estarmos imersos em tristezas. Queremos estar imersos em preocupações, em coisas que são tão passageiras deste mundo presente, e nos esquecemos desta dádiva maravilhosa, que deve nos conduzir a uma vida abundante, alegre, feliz, de paz, de contentamento, de alegria, de celebração. Ó Deus, por isso tire de nós todas as preocupações, todas as ansiedades, todas as tristezas, ó Deus. Encha o nosso coração de alegria, encha o nosso coração com a Tua presença, encha a nossa vida com o Teu Espírito, para vivermos em Espírito, alegres no Espírito, ó Deus, em paz no Espírito, vitoriosos no Espírito, ó Deus, e compartilhando esta vida espiritual com tantos outros. Nós oramos, nós pedimos isto, papai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém.